Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento, amém, irmãos? Irmãos, hoje eu quero falar sobre fé, sobre persistir na fé, porque que a gente deve continuar, irmão, verdadeiramente, ali na luta, mesmo ali, sabe, na persistência mesmo, continuar, porque uma hora o Senhor dará a vitória a nós, amém, irmãos? Eu queria aqui ler aqui uma parábola da viúva persistente, que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Versículo de 1 a 8, tradução NVI, amém? A sua pode estar um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo, amém, irmão? Vamos lá, irmão, vamos para a gente entender aqui, para a gente dar seguimento nessa persistência aí, irmãos, vamos lá. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, o juiz, Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Olha aí. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse final aqui é forte, viu? É forte, para nós aí que somos cristãos, É forte. Irmãos, aqui mostra, Jesus aqui contando aqui essa parábola para os seus discípulos, sobre a importância da gente persistir, continuamente ali persistir na oração, não desanimar, porque o que acontece muitas vezes é que a gente ora por uma causa e essa causa não vem por algum motivo, que tudo faz parte do plano de Deus. Essa oração não é concedida por Deus naquele momento, e aí a gente acha que Deus não, muitas vezes a gente acha que Deus não escutou, que a gente simplesmente orou ali da boca para fora, uma oração vazia, e aí às vezes a gente acaba desanimando e deixa para lá, deixa para lá, não ora mais, E essa parábola aqui mostra exatamente, irmãos, que a gente deve prosseguir. A gente deve prosseguir orando continuamente, orar sem cessar, Por quê, irmãos? Porque muitas vezes aquela oração ali não foi atendida por Deus logo naquele momento ali, porque a gente sabe que Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes você pode estar orando por uma causa, mas Deus não concede aquela bênção ali para você, porque aquela causa ali pode te afastar de Deus, ou possa ser que seja pela uma pessoa, que essa pessoa esteja em tratamento, então tem que respeitar o tempo que Deus está tratando daquela pessoa, Vou te dar um exemplo aqui, um exemplo bem rápido aqui de mim, Meu filho, entre outras pessoas, oravam muito pela minha conversão. Mas eu, durante muito tempo, não queria saber de Deus, não queria saber da palavra de Deus ali, não queria saber de convenção nenhuma, nem acreditava nisso. Eu tinha raiva de crente, tinha raiva de cristão, enfim. E então, assim, meu filho orou, outras pessoas também, outros irmãos ali, conhecidos meus, oravam também, e demorou, viu, irmão? Demorou, porque a luta aqui foi grande. E aí, por que Deus não concedeu aquela logo de cara? Por quê? Porque Deus estava me tratando primeiro. Aí, quando Ele me tratou, aí sim
as preces daquelas orações ali foram atendidas e eu me converti. E é interessante isso, porque quando eu posso te comprovar isso, tem até no meu testemunho isso, que quando eu falo para o meu filho, né, que aceitei Jesus e tal, aquela coisa, no banheiro, né, aceitei Jesus e tudo, contei como tinha acontecido, ele simplesmente ficou com os olhos vermelhos e começou a chorar. Não falou nada, irmãos. E eu comecei a chorar também com ele. Aí eu perguntei a ele por quê, né? E aí ele disse que é porque ele orava muito por isso. Então vejam, irmãos, olha isso, é um testemunho aqui meu mesmo, né? Vejam que ele não parava, mesmo demorando um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, assim, né? Um ano orando pela minha convenção. Deus estava, não realizou ali logo de cara, né, a prece dele, mas Deus estava trabalhando em mim, para que eu me convertesse. E aí foi o que aconteceu, irmãos. Então, ele ficou, emocionado demais quando eu falei isso, porque as preces deles foi solucionada ali por Deus, né? Deus concedeu ali as preces dele, de tanta oração que ele persistiu, né? Então veja aí, a persistência, estou dando um exemplo aqui da persistência. A persistência, irmão, vai dar certo, não se preocupe, irmão. Às vezes demora porque existe um tratado de Deus com aquela outra pessoa, mas se for de outro caso, vamos supor que seja uma causa na justiça, alguma coisa, existem vários processos, irmão. Deus tem um plano para cada um de nós. Então ele vai conceder aquela tua bênção ali, se fizer parte dos planos dele, né? No sentido ali, aquilo ali não vai te atrapalhar na tua caminhada cristã, não vai te afastar de Deus, ele vai conceder. Se não, ele sabe no coração de cada um de nós. Se não, ele não concede, irmão. Vai seguir o plano de Deus, sempre vai seguir o plano de Deus. Vou dar um exemplo aqui, se não me fale. Às vezes a pessoa, a gente ora com pouca fé, né? A gente ora com pouca fé, meio desacreditado, e é o que ele diz aqui, a gente tem que orar e não desanimar, que é o que acontece, que muitos cristãos até deixam, né, de ser cristãos, se afastam da presença de Deus, exatamente porque oram somente da boca para fora, aquela oração vazia, né? E aí, irmãos, Deus não escuta essas orações da boca para fora, né? É sem valor. Oração da boca para fora é sem valor. Não chega nem ao céu isso. E aí, irmãos, essas orações não vão ser concedidas. A gente tem que realmente acreditar, tem que ter fé. Por mais que tenha pouca fé, mas tem que ter fé. A gente vê em várias passagens de Jesus aqui, que quando ele faz os milagres de cura e tudo, ele diz: filho, a tua fé te curou, grande é a tua fé, está curado. Então assim, sempre tem que ter a fé, por mais que seja pequena, tem que ter a fé. E quando você está com pouca fé, você tem que pedir a Deus: Deus me fortalece, me sustenta, estou fraco. Você tem que já começar já se humilhando, não, Deus, faz isso aí, entrega a causa. Tem muita gente que diz assim: eu entreguei, está nas mãos de Deus. Não está. Você entregou, não dá 10 minutos, oh Deus, será que vai dar certo? Entregou? Se você entregou, você tem que entregar mesmo, é despachar, está nas mãos de Deus. O que ele fizer para mim, eu vou receber. Se vier bem, se não vier bem também. É assim que se entrega uma causa a Deus, né? E tem muita gente que não é assim, não, está nas mãos de Deus. Aí, alguns minutinhos depois já está: Senhor, vai dar certo, Senhor, ora de novo. Começa a orar, Senhor, se você entregou, deixa lá. Deixa lá, você entregou, está na mão dele, já fiz isso. Já passei por isso várias vezes, irmão, várias provas aí, várias súplicas, e graças ao meu bom Deus, né, foi concedida aí, e hoje estou aqui firme e forte, viu? Porque as lutas são grandes, irmão, os vales são... Muitas vezes a gente precisa de muita força e muita fé, né, para a gente estar nessa caminhada cristã aqui,
Porque são grandes, são as lutas diariamente, os vales, os desertos, as coisas são fortes, irmão. E muitas vezes o inimigo, ele quer te quebrar logo por dentro da família. Então ele começa ali a agir dentro da tua família, porque ele sabe que se quebrar ali, despenca tudo. É como pegar uma árvore e eu cortar ali logo ali as raízes dela ali, para ela não vai se sustentar, né? No chão sem as raízes. Uma árvore precisa da raiz. Então é como se fosse isso. Então, numa família, o que é que o inimigo, né? O que é que Satanás vai atacar? No casamento. Porque se eu atacar o casamento e destruir, acabar com aquele casamento ali, automaticamente a família se espedaça. Os filhos vão virar rebeldes, muitas vezes, né? Não é uma regra isso. Mas muitas vezes os filhos vão virar rebeldes, vão para o mundo, não querem mais saber de nada, não acreditam mais na família, enfim. Rola um atrito entre pai e mãe, você traiu minha mãe, ou a minha mãe traiu meu pai, enfim. Vira um desastre e destrói tudo e vira um fracasso aqui dali. Então o inimigo, ele sabe disso. Por isso que a gente, nós, principalmente quem é casado, tem que estar sempre orando com sua esposa, tem que estar sempre buscando a proteção divina para o seu casamento, para que o inimigo não entre nas brechas que muitas vezes a gente abre no decorrer do dia. Às vezes uma palavra infeliz, uma discussão, você fica com raiva por algum motivo, e isso é abrir brecha. Então, é nessas horas que o inimigo entra. Então, por isso, irmãos, a gente tem que sempre estar orando, pelejando, para que essas coisas não aconteçam. E tudo é nos planos de Deus, irmão. Vamos voltar para o texto aqui, que a gente deu uma fugida aqui do texto, mas é no sentido de estar orando, de todo jeito, né? Irmãos, essa questão da oração, muitas vezes ela não é concebida porque realmente não faz parte. Os planos de Deus são outro para a tua vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes você tem fé, às vezes você sabe a palavra, você vive a palavra de Deus, tem fé. Eu vou dar um exemplo aqui, se não me falha a memória, João 15, 7. João capítulo 15, versículo 7 diz: se estiveres comigo e minhas palavras estiverem com vós, pedirão o que quiserem e eu os concederei. Se estiverem comigo, é o quê? Exatamente isso, comunhão com Deus, oração constantemente, você está sempre se relacionando com Deus, isso é estar com Deus. Aí Deus diz: se minhas palavras estiverem com você, significa, irmãos, você está sempre lendo as escrituras e vivendo, respeitando, obedecendo a palavra de Deus. Aí você é um cristão perfeito, e aí você pode pedir o que quiser a Deus e Ele vai conceder. É o que diz aqui a Escritura. Porém, existe a questão dos planos de Deus. Existe essa questão, porque não se pode mudar o plano de Deus. Se você pede uma coisa que não vai modificar os planos de Deus, beleza, show de bola, Deus concede aquilo dali perfeitamente. Uma bênção, né? Deus vai conceder perfeitamente. Mas se for uma coisa que vai mudar os planos de Deus, aí não vai conceder. Vou te dar um exemplo aqui de, se não me falha a memória também, Mateus 26, 39. Quando Jesus estava ali para ser crucificado, pouco antes, né, dele ser levado ali para ser crucificado, estava no Getsemane, ele orou e disse: Pai, esqueci aqui. Pai, se for possível, né? Olha aí. Pai, se for possível, afaste-me de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Jesus orou para que Deus tirasse, livrasse aquele problema ali dele, porque ele estava aflito naquele momento, né? Jesus ficou com medo naquele momento. Era um momento difícil, você ser crucificado, você ser castigado, crucificado em vida, né? Então morrer sofrendo ali, ele como um homem também, que ele estava como homem ali, ele sentiu medo. Então ele orou pedindo a Deus que livrasse, se fosse possível, livra meu Pai, né? Deste caso. E Jesus era uma pessoa que vivia em constante oração, né, com Deus, vivia com Deus e tinha as escrituras sagradas dentro dele. Ele é a própria escritura sagrada, vamos dizer assim, né? Então Deus não concedeu a ele, não ouviu aquela oração dele, quer dizer, ouviu, mas não concedeu. Por quê?
Porque aquela oração ia contra os planos de Deus. O plano de Deus era que realmente ele fosse entregue e crucificado, né? Como fosse feito esse sacrifício em prol de nós pecadores, né? Então, assim, entendam a situação. Muitas vezes você é uma pessoa da fé, como Jesus era, uma pessoa altamente ali firme aos pés de Deus, e você ora e aquela oração não é concedida. Por quê? Porque muitas vezes não faz parte do plano de Deus. Não faz parte dos planos de Deus. É o caso aqui de Jesus. Leve esse caso aqui de Jesus, que ele orou para que seja afastado o cálice dele. Mas ele, né, Deus seguiu o curso, que ele tinha que ser sacrificado por nós. Amém, irmãos? Então, irmãos, lembrem-se disso. Continue orando sem cessar. Uma hora Deus vai colocar aí tuas bênçãos aí derramadas sobre você. Aqui ele fala aqui, ó, se o homem, né, a mulher insistiu tanto ali, o juiz ali, que o juiz olhou assim, rapaz, ela tá ali me perturbando tanto que eu vou conceder, eu vou fazer ali a justiça dela, vou condenar ali o adversário dela, para ela não me importunar mais. E aí o Senhor diz, ó, ouçam o que diz o juiz injusto. Ele era injusto porque ele não estava nem aí, nem para Deus e nem para as pessoas, estava se lixando para esse tipo de pessoas aí. Então, veja que ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se uma pessoa dessa que pouco se lixava para os humanos, que dirá Deus para nós? Somos filhos deles. Somos filhos de Deus. Deus fará. Continua, irmãos. Só que acontece que às vezes é um plano. Tem que esperar o plano. Às vezes você ora pela conversão de uma pessoa, né? Às vezes a gente ora pela conversão da esposa, ou a mulher, a irmã, né, pela conversão do marido, dos filhos. Às vezes a gente ora pela conversão dos nossos parentes, né? Irmãos, uma hora vai dar certo. Acontece que eles passam por um tratamento por Deus. É necessário quebrar aquela carne, aquela barreira que dificulta Deus entrar na vida dele. Assim como aconteceu comigo. Depois que quebrou, irmãos, eu estou aqui, ó, pregando para você o Evangelho. É assim, irmãos, é maravilhoso isso. Eu me arrependo amargamente, mas eu não tinha de não ter vindo antes, né? De não ter aceitado quando criança, essa é a verdade. Eu nunca, sempre afastei, os irmãos vinham ali pregando o Evangelho ali, né? Fazendo o ID de Jesus, eu dava ralando, ou então não dava nem importância, não quero saber não. Eu sempre fui assim, infelizmente. Mas Deus quebrou essa barreira. E hoje estou aqui muito feliz em falar da palavra de Deus. Eu sei que muita gente não gosta quando o vídeo é grande, né? Já escutei isso. Mas é bom, irmãos, falar de Deus. É um momento que a gente troca informações. Esse canal aqui é um canal para a gente ajudar outros irmãos aí na caminhada cristã, né? A gente está sempre ali seguindo, não deixar ninguém cair, entendeu? É para ajudar mesmo, irmão. Então eu estou te dizendo aqui, irmão, se você está com um problema familiar, se você está com um problema com um parente, problema na justiça, problema, enfim, no relacionamento, irmãos, ore. E ainda diga mais, além de você não parar de orar, ore mais. E quando você não tiver força, irmão, busque força. Antes da oração, você faz uma oração pedindo força. Se humilhe na presença de Deus, que a presença dele vai fazer constante em você. E aí você faz a oração, irmãos. Você faz a oração sempre pedindo proteção, sempre pedindo para Deus te ajudar nesse momento tão difícil que é. É necessário respeitar o tempo de Deus e o tratamento, porque isso aqui, irmãos, é um processo. Muita gente não acredita. Mas se você for olhar aqui as Escrituras Sagradas, essa nossa vida aqui, irmãos, é um processo. A nossa vida vai ser após a morte. Vai ser quando a gente, Jesus vier buscar a gente aqui,
ou se você chegar a morrer, óbvio, você vai para o reino de Deus. Se você tiver direitinho aqui, sem pecado, né? Não vai subir pecador nenhum. Então, irmãos, a nossa vida é após. Para viver tem que morrer, essa é a verdade. Óbvio que a gente se matar é pecado, não pode, senão os cristãos já tinham tudinho, né? Mas a gente tem que esperar o tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus. Às vezes a gente fica aqui na terra exatamente porque a gente tem que pregar para outra pessoa. Vai ter pessoa que vai depender de você, vai ter parente que vai depender de você espiritualmente, para que você fique ali orando. Eu oro pela minha família todo dia, eu oro pela minha família, oro pela minha parentela, oro pelos meus amigos, oro pela minha vizinhança. Irmãos, tem que ser assim, irmão. Oro pela causa do irmão que eu estou conhecendo, sei que está passando problema, eu oro pela aquela causa ali, pela causa dele, pela causa da família dele. Irmãos, tem que ser assim. A gente vive de oração, a gente vive de fé, né? Como aquela música diz ali, não caminhamos pelo que nós vemos, né? A gente caminha pelo que cremos, e a gente crê em Deus, então a gente tem que caminhar de acordo com Ele. Amém, irmãos? Irmãos, é isso. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou meio prolongado, mas espero que vocês tenham entendido. A batalha espiritual, irmãos, sempre vai existir. As nossas orações vão ser alcançadas. Essas orações são escutadas por Deus, não tenha dúvida disso. Porém, existe o plano de Deus e existe também o tratamento, se for o caso de uma pessoa. E às vezes, muitas vezes, você pode pedir aí uma recompensa, um dinheiro, uma coisa, que Deus sabe que você não está preparado para receber aquela bênção ali, e você vai se afastar de Deus. Você vai começar a viver aí passeando para cima e para baixo e tal, vai deixar de ir para os cultos, vai deixar, né, de ter um momento de oração, você está bem de vida, não precisa mais de nada. É mais ou menos assim, irmãos. É mais ou menos assim. Então Deus sabe do coração de cada um de nós. Ninguém engana. Por mais que você bata no peito assim, eu jamais abandono meu Deus. Será? Aí o que diz aqui no versículo 8, eu lhe digo, ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É pesado, irmãos. Aqui foi Jesus que falou, então ele sabe de tudo, né? Então, irmãos, porque o povo vai se esfriando, o povo vai orando. Tem muita gente que é religioso, né? Vai para a igreja, volta para dentro de casa, vai para a igreja, volta para dentro de casa, mas procura viver a vida dele normalmente. Normalmente, que eu digo, sem se abster de nada. Quer assistir coisas do mundo, quer escutar música do mundo, escuta, né? Muitos até bebem, né? Bebida alcoólica, bebem mesmo para se embriagar mesmo. E acham que tudo pode, até porque não encontraram nada na Bíblia que diga não pode beber, né? Então eles acham que podem beber, né? E aí o que a gente pode defender é que o nosso corpo a casa do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que preservar o nosso corpo, né? Inclusive aí, o vídeo passado foi sobre, se não me falha a memória, o vídeo retrasado, foi sobre a gente cuidar, né, da morada do Espírito Santo, né? A gente tem que não só cuidar da morada, mas também do Espírito, né? Então assista lá, muito bom o vídeo aí. Comecei a cuidar do meu corpo novamente, né? Difícil, viu, baixar esse gostinho, mas vai dar certo. Em nome de Jesus Cristo, a gente tem que persistir, é o que diz a palavra de Deus, né? E aquele que persistir até o fim será vitorioso, é o que diz nosso Senhor Jesus. A gente crê nele, você crê nisso? Então vai com tudo, irmãos. Permaneça na fé, permaneça em oração, porque a sua prece vai ser alcançada. A do meu filho está aqui eu, né? Está aqui eu, uma das preces dele, né? Foi alcançada. Está aqui eu, demorou muito tempo de oração dele, muito choro dele orando, provavelmente, né? E de outros irmãos. E está aqui eu, né? Para contar que vale a pena continuar. Assim como as escrituras moram, eu te dei aqui esse testemunho rapidinho aqui. Então,
É isso, irmãos. Fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Deus o abençoe fortemente.